A separação de poderes, um conceito que ouvimos falar imenso, não é? É a espinha dorsal de muitas democracias modernas. Mas de onde é que veio esta ideia e por que é que ainda hoje é tão importante? Bem, vamos lá mergulhar a fundo nesta estrutura que literalmente moldou nações. E tudo começa com uma pergunta que é um verdadeiro quebra-cabeças. Como é que se cria um governo que seja forte o suficiente para proteger, mas que não se torne numa tirania? É o dilema de séculos, não é? Dar poder ao Estado para que ele funcione, mas como garantir que esse mesmo poder não se vira contra os próprios cidadãos? É um equilíbrio muito delicado. E a resposta, ou pelo menos a solução mais duradoura que encontramos até hoje, foi precisamente a separação de poderes. A ideia, na sua essência, é até bastante simples. Em vez de concentrar toda a autoridade num único sítio, seja um rei, um presidente, o que for, o poder é distribuído, repartido por ramos diferentes, cada um com a sua função, criando assim um sistema em que um vigia o outro. Ok, então para entender isto temos de fazer uma pequena viagem no tempo. A nossa primeira paragem, século XVII, com o filósofo inglês chamado John Locke. É preciso lembrar que ele vivia numa era de monarquias absolutas, de poder total. E foi ele um dos primeiros a propor, de forma clara, uma divisão do poder como uma defesa contra a tirania. A lógica de Locke partia de uma ideia bem direta. Ele imaginava o que chamava de estado de natureza, um mundo sem governo. Um caos total, basicamente. Cada um por si, onde a lei do mais forte impera. A solução para ele? Criar uma sociedade civil, um governo que oferecesse precisamente aquilo que faltava. Leis claras para todos, juízes imparciais para resolver conflitos e, claro, a força para garantir que as decisões são cumpridas. E é aqui que vemos o primeiro rascunho desta ideia de separação. Locke propôs dois poderes principais. Primeiro, o legislativo, que para ele era o poder supremo porque representava a vontade da sociedade. A sua função? Criar as leis. Depois, o executivo, responsável por executar, por aplicar essas leis. Mas atenção a um pormenor. Para Locke, a função de julgar ainda estava ali meio que dentro do poder executivo, ainda não era uma peça separada no tabuleiro. Mas e este é um mas gigante. O ponto absolutamente crucial para Locke era que mesmo com esta divisão, a autoridade final, o verdadeiro poder, nunca saía das mãos do povo. Os cidadãos mantinham sempre o direito de julgar o seu próprio governo, de decidir se ele estava a agir para o bem comum. No fundo, a soberania, essa pertencia sempre ao povo. Ok, agora vamos dar um salto em frente, de Inglaterra para França, já no século XVIII. E aqui encontramos outra figura-chave, o Barão de Montesquieu. Ele pegou na semente plantada por Locke e fez dela uma árvore robusta, criando o modelo tripartido que hoje é o padrão em quase todo o lado. A sua premissa era simples e um pouco cínica, talvez. Quem tem poder tende a abusar dele. Portanto, o poder deve ser um freio para o poder. Então, qual foi a solução dele? Separar de forma muito clara as três grandes funções do governo em três ramos distintos e independentes. O legislativo, cuja única função é criar as leis, o executivo, para as implementar, e, aqui está a grande novidade, o judiciário. Um ramo totalmente separado com a missão de interpretar essas leis e garantir que são aplicadas de forma justa. Vejam só esta citação de Montesquieu, que resume tudo na perfeição. Quando os poderes legislativo e executivo estão unidos na mesma pessoa, não pode haver liberdade. É isto. A liberdade só existe quando a mão que escreve uma lei potencialmente tirânica não é a mesma mão que a pode executar com tirania. A separação para ele não era só uma questão de organização, era uma condição essencial para a liberdade. No entanto, é curioso ver como Montesquieu viu o judiciário. Ele não imaginava juízos a criar direito ou a ter grandes interpretações. Para ele, o juiz devia ser simplesmente a bouche de la loi, ou seja, a boca que pronuncia a lei. O poder de julgar devia ser, nas suas palavras, de certo modo nulo, apenas um instrumento que dá voz ao que o legislador escreveu, quase como um autómato. Esta teoria não ficou fechada nos salões de Paris, claro. Atravessou o Atlântico e encontrou, digamos, um público muito interessado nos Estados Unidos. Os federalistas, os pensadores que estavam a desenhar a nova nação americana, não só adotaram o modelo três ramos, como lhe adicionaram uma inovação que mudou tudo.
E aqui está a grande diferença. Enquanto a visão europeia de Montesquieu se focava em manter os poderes o mais separados e estanques possível, o modelo americano de checks and balances, que podemos traduzir como freios e contrapesos, fez algo diferente. Criou um sistema onde os ramos não só se vigiam, mas se sobrepõem e se controlam ativamente. É uma interferência deliberada. Olhem para esta imagem de um cabo de guerra. É a metáfora perfeita para o sistema americano. A ideia não era criar uma harmonia simpática entre os poderes. Pelo contrário, era criar uma tensão constante, uma tensão produtiva. A ambição de um poder serve para travar a ambição do outro. Esta tensão não era vista como um defeito do sistema, mas sim como a sua maior virtude, porque força a negociação, o debate, o compromisso. E havia uma razão muito específica para isto. Na Europa, o grande medo era o poder executivo, o rei. Mas os fundadores americanos tinham outro receio. Numa república, onde o poder vem do povo, eles temiam que o poder legislativo, o Congresso, pudesse facilmente tornar-se uma tirania da maioria. Um Congresso todo-poderoso que, em nome da vontade popular, atropelasse os direitos das minorias e os outros poderes. E a solução que eles encontraram para isto foi absolutamente genial. Eles elevaram o judiciário a uma posição de guardião da Constituição. O argumento era o seguinte: a Constituição é a expressão máxima e mais permanente da vontade do povo. É superior a qualquer lei normal, passageira, feita pelo Legislativo. Portanto, cabia ao Judiciário o poder supremo de anular qualquer lei do Congresso que fosse contra esse documento fundamental. É o chamado controle de constitucionalidade. Muito bem, fizemos esta viagem pela história da ideia, mas agora chegamos ao presente. Como é que este modelo, pensado nos séculos XVII e XVIII, se comporta no mundo complexo e acelerado do século XXI? Será que ainda funciona? Se olharmos para os objetivos originais, eles continuam a ser absolutamente essenciais. Evitar a tirania, criar equilíbrio, promover a eficiência e garantir que os governantes prestam contas. Isto é tão relevante hoje como era há 250 anos. São os pilares de qualquer bom governo. O problema é que a realidade mudou drasticamente. O Estado moderno é infinitamente mais complexo. É um Estado que intervém em tudo, da economia à saúde. E o poder já não está só naqueles 3 ramos clássicos. Está espalhado, disperso, por uma imensidão de agências, órgãos reguladores, entidades público-privadas. As linhas de separação que antes pareciam claras, hoje estão muito, muito mais turvas. É por isso que, hoje em dia, muitos pensadores defendem uma mudança de perspectiva. Em vez de uma separação rígida e quase adversarial, que muitas vezes leva à paralisia e ao bloqueio, talvez o foco deva ser numa colaboração coordenada. A ideia é que os poderes precisam de trabalhar em conjunto, de forma transparente e articulada, para conseguirem resolver os problemas gigantescos que temos pela frente. E assim, voltamos à pergunta inicial, mas com um novo peso. Numa era de crises globais, de polarização política extrema, estará este modelo do século XVIII ainda em equilíbrio? Ou será que a própria tensão que o deveria proteger está a levá-lo ao limite? Pensem nisto. Presidentes que tentam governar por decreto, tribunais que são acusados de legislar. Será que o sistema está a conseguir adaptar-se ou está prestes a quebrar? A resposta a esta pergunta, ela vai definir o futuro da própria democracia.